Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria muito grande, irmãos, permitida por Deus, estar aqui cooperando com o meu pastor Samuel. Já estive hoje de manhã com o pastor Daniel Vargas, cooperando comigo ali em Ribeirão, o ministério, a igreja do Senhor. Eu não tenho como agradecer a Deus por esse dia. Deus abençoe. Acadeirai, meus irmãos, e eu estava ali sentado e alegre de ver alguns irmãos do tempo que nós cooperamos aqui, não é? Estou vendo Oséias ali, estou vendo Celso. Celso é amigo, companheiro, sempre que pode estar ali nos ajudando também em Ribeirão. Vendo aqui a mãe do Davi, né? A mãe do Davi está ali, né? Vários irmãos que é do nosso tempo, que nós passamos aqui, ainda era garoto, menino, não é? E a Bíblia diz que quando a gente é menino, faz coisa de menino, né? Mas aprove a Deus, irmãos, de ter estendido a sua promessa e ter nos chamado para o ministério. Trago o pastor a paz da nossa igreja ali de Ribeirão, um campo que ama também esse trabalho, o ministério, e nós estamos ali trabalhando para enriquecer o nome de Jesus e também o nome do Belém naquela cidade. Eu não vou demorar muito, irmãos, prometo para os irmãos que antes da meia-noite eu termino. Glória a Deus que nem pouco, né? Irmãos, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 11. Eu quero falar alguns minutinhos. Eu vim aqui nesta noite para ouvir. Em Ribeirão hoje é culto com os jovens. Eu procuro um domingo de jovens sair, outro não, para deixar eles à vontade, né? Para que eles possam desenvolver a leitura, a palavra. E hoje eu coloquei no meu coração de vir cooperar com o pastor Samuel. O pastor Samuel é meu amigo, companheiro, aprendi a amá-lo, respeitá-lo. E eu falei, vou lá, Daniel, cooperar hoje, ouvir a palavra. O pastor também tem que alimentar, né? Mas cheguei aqui, ele já mandou, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5. Amém? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Queridos e amados irmãos, uma coisa me chama a atenção. Para alguns, lendo a Bíblia, acha que é uma coisa frívola, acha que é uma coisa que não tem importância. Mas eu notei aqui que Jesus, ele faz menção do nome de Marta, ele faz menção do nome de Lázaro, mas ele não faz menção do nome de Maria. Jesus amava a Marta, a sua irmã e Lázaro. E veio ao meu coração, irmãos, porque na Bíblia ela existe com muitos detalhes para que você possa estudar e através do Espírito de Deus ser discernido a você o entendimento da palavra. Hoje de manhã eu até citava um versículo ao pastor Daniel e nós ficamos questionando alguns minutos sobre esse versículo. E esse versículo, irmãos, eu fiquei questionando, porque Jesus cita e dizendo, Jesus amava Marta, tudo bem. Jesus amava a sua irmã e Jesus amava a Lázaro.
E a pergunta é esta: por que Jesus não cita o nome de Maria? E eu comecei a questionar, a orar e a procurar entender. E o Espírito de Deus me levou, irmãos, que Jesus começa a leitura no capítulo 1, dizendo: aldeia de Maria. E Jesus termina o versículo dizendo assim: muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria. Ele começa com Maria, ele termina com Maria, mas ele não cita no capítulo 5, no versículo 5, o nome de Maria. Então nós encontramos, irmãos, que Jesus, ele ouve alguém dizer que Lázaro, aquele Lázaro que Jesus amava, lá de Betânia, a aldeia de Maria, estava enfermo. E Jesus ainda fica alguns dias e espera 4 dias para que ele retornasse à aldeia. E Maria era aquela, irmãos, que Jesus precisava trabalhar no sentimento de Maria. Porque Marta era aquela que tudo que vinha à boca, ela falava. Ela era aquela que acusava, ela era aquela que falava, ela era aquela que colocava os pontos nos is. Mas Maria não era assim. Maria era aquela que tem um sentimento, irmãos, diferenciado de Marta. E esta que tem o sentimento é aquela que mais sofre. Porque Maria era aquela que ficava em casa, cuidava da casa. E Jesus precisava trabalhar no sentimento de Maria, como precisa trabalhar no meu sentimento todos os dias. Como Jesus precisa trabalhar no seu sentimento todos os dias. Porque nós precisamos dele. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender a promessa que Deus escreveu para nós e nos criou e nos formou para conquistar o que Deus escreveu para nós. Mas para isto, nós temos que abrir o coração, a alma, para o sentimento, para que Jesus venha trabalhar nesse sentimento. E agora Jesus ouve dizer que Lázaro morreu. E Jesus chama agora os discípulos e diz aos discípulos o seguinte: meu amigo Lázaro, ele dorme. Os discípulos não entenderam. Jesus torna a dizer o seguinte: olha, Lázaro, ele morreu, mas eu vou despertá-lo do sono. Porque Jesus ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só Jesus pode usar esse verbo. Eu sou ontem, não existe, né? Eu fui, eu sou e eu serei. Mas Jesus, eu sou o passado, eu sou o presente e eu sou o futuro. E quero trabalhar no sentimento da tua alma, para que haja prosperidade espiritual, material, para que o meu nome seja glorificado na sua família, na sua boca e em tudo aquilo que Ele fizer por você. Aleluia! Jesus, Ele toma a atitude de retornar à aldeia de Betânia. E quando chega, eu
a Bíblia não relata, mas eu quando leio, eu começo a chorar e o Espírito começa a mover. E eu faço um pensamento que quando Jesus chega na porta da cidade, no portão da cidade, lá em Ribeirão tem um portão, você entra em Ribeirão, está lá, bem-vindo a Ribeirão. Quando Jesus colocou o pé no começo da aldeia, Marta soube que Jesus estava chegando. E Marta ouviu, acompanha comigo o versículo 20, 11 e 20. Ouviu, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, com seu sentimento, ficou assentada em casa. Então dá a entender aqui que Maria era aquela, irmãos, que não levava desaforo para casa. Maria era aquela que, olha, meu sangue é pernambucano, o meu sangue é nordestino, eu tenho que resolver, eu resolvo na hora. Não é assim? Marta ouviu que Jesus estava chegando, e a Bíblia diz que ela correu ao encontro de Jesus, e Maria, com seu sentimento, ficou em casa. Sentimento que não é trabalhado, ele não produz. Sentimento que não é trabalhado pela palavra, ele não tem frutos, porque você é um fruto, e dentro de você existem os frutos, e esses frutos que serão usados para que esse bairro, essa cidade, aonde você colocar a planta dos seus pés, seja anunciada a promessa de Deus sobre a tua vida. Agora ela corre ao encontro de Jesus e diz para Jesus o seguinte: ô Jesus, aqueles crentes que gostam de colocar Jesus na parede, né? Aqui não tem, lá em Ribeirão tem bastante, né? Ô Jesus, se tu estivesses aqui, viu, o meu irmão não teria morrido. Mas ela falou com um sentimento de acusação. Ela falou com um sentimento que Jesus não esperava aquela atitude. Porque o que Jesus espera de mim nesta noite aqui é adoração. Jesus não quer saber se eu tenho cheque para pagar amanhã, se eu tenho conta para pagar, se o meu filho está doente. Ele resolve tudo. O que Ele quer de você nesta noite é um sentimento bom, que você chega aqui como verdadeiro adorador e deposita sobre Ele a tua ansiedade. Senhor, eu te agradeço pela salvação da minha alma. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje eu vivi nesse mundo, poderia ter pego uma bactéria e ter morrido, mas eu estou na tua casa, Senhor. Eu estou glorificando o teu nome, eu estou te exaltando, porque a minha alma tem sede de ti, Senhor, e sem ti eu sou pó e cinza. Eu preciso de ti, Senhor. Este é o sentimento que Jesus esperava de Marta, como Jesus espera esse sentimento meu. Mas Marta não fez isso. Jesus olha para Marta e diz: Marta, porque Jesus conhece o teu sentimento. Você pode enganar a mim, você pode enganar o pastor, os obreiros, mas quando você sentou aí, Deus conhece o teu sentimento. Aleluia. Ao levantar daqui, ao sair, Deus conhece o teu sentimento. Sabe por que as coisas não aconteceram ainda? Porque você tem que se liberar desse sentimento. Ele quer fazer, Ele quer operar, Ele quer abrir, mas o teu sentimento está fechado. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai a ele, peça perdão. Não é vergonhoso não, isso é evangelho.
Se mandar caminhar 1 milha, caminha 2. Aleluia. Se der uma face, ofereça outra. Se emprestar alguma coisa, não torna a pedir emprestado, porque os ímpios fazem a mesma coisa. Aleluia. Não trave a tua bênção nesta noite. Não tenha o sentimento de Marta nesta noite, mas saia daqui com o sentimento: Cristo Jesus vai me abençoar. Glória ao nome do Senhor. Jesus olha e vê o sentimento de Marta e diz para Marta o seguinte: ô Marta, é o seguinte, o seu irmão 21, disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, viu? O viu eu coloquei por mim, tá? Mas também agora eu sei que tu, aí ela quis dar uma ajeitadinha, né? Mas eu sei que tudo agora, quando pedires, o Pai te concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Mas Jesus não estava falando do futuro, Jesus estava falando do presente. Será que você pode entender que Jesus está falando com você hoje? Não é para amanhã, é para hoje. E Jesus olha para ela e diz assim, ó, e disse Marta, disse 23, disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eis que há de ressuscitar, Senhor, no último dia. E Jesus não está falando do futuro, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus falava do presente. A bênção que eu tenho para receber hoje aqui nesta igreja é para hoje, é para agora, é para essa semana. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E o sentimento de Marta estava tão ruim que ela não entendeu o que Jesus queria fazer. Jesus agora, irmãos, disse o seguinte: ô Marta, eu sou Jesus, eu sou a ressurreição. Ô Marta, eu sou a vida, Marta. Quem crer em mim, Marta, ainda que esteja morto, ele viverá. Glória ao nome do Senhor. Será que você entende que amanhã, ao pisar lá no trabalho, as portas podem estar abertas? Será que você entende que ao sair daqui, a tua casa lá, como você deixou, pode estar mudada por um sentimento que você está levando daqui nesta noite? Ela não entendeu. Jesus agora, irmãos, ele diz o seguinte, 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria. Ela sai de uma reunião com Jesus lá na porta da cidade, lá na entrada da aldeia de Betânia, e ela corre, porque Jesus não deu ouvidos às palavras de Marta, porque o sentimento não era aquilo que Jesus queria ouvir. E ela corre agora e vai até Maria. Quando ela chega em Maria, essa parte eu acho linda. Ela chega para Maria no capítulo 28 e diz assim, ó: o mestre te chama. Jesus não chamou a Maria. Jesus não chamou Maria. Mas ela, com aquela ansiedade de não resolver aquilo que estava no seu coração, ela correu lá na casa onde estava Maria e disse: Maria, Jesus está te chamando. Mentiu, porque crente não mente, né, irmãos? Crente fala a verdade, ainda que corte a cabeça, ainda que perca o braço, ele fala a verdade. Porque em cima da verdade existe a justiça de Deus.
Você não entende, mas se o seu sentimento for bom, ele vai na sua frente, aleluia, as portas caem, o mar se abre, Jericó é derrubado. Ele cria circunstâncias, irmãos, até para o sacerdote. Sacerdote não ia para a guerra, mas em Jericó foi para a guerra, porque Deus mandou, e quando Deus manda, está mandado e acabou. Aí ela corre lá com aquele sentimento ruim, porque tem crente que o sentimento dele ainda está no Egito. Quando chega alguém no meu gabinete para conversar, eu fico ouvindo e fico sondando o sentimento da pessoa. Mas tem sentimento, o pastor Samuel, que é tão ruim que dá vontade de sair correndo. E ela chega para Maria e diz: Maria, Jesus está te chamando. Mas Jesus não chamou. Mas Maria tinha um sentimento que precisava ser trabalhado. Ela foi. Porque aquele crente que não tem maldade, não tem dificuldade para ele. Ainda que jogue ele no fogo, Deus dá testemunha dele, na contramão da seta, aleluia. Deus vai endireitando aquilo que está torto, ele vai passando, glorificando ao Senhor, porque ele é fiel à palavra de Deus. Chama Maria. Maria sai da sua casa e vai ao encontro de Jesus. Veja o 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, quer dizer, aonde Marta encontrou com ele, e vendo-o, o que Maria fez? Lançou-se aos pés de Jesus. Jesus não fala disso de Marta, isto de Marta. Jesus fala de Maria. Maria é enganada, mente para Maria. Maria tem um sentimento bom que tem que ser trabalhado. Eu vou ao encontro de Jesus. E quando ela chega lá, irmãos, a primeira atitude, ela se joga aos pés de Jesus, dizendo: eu necessito de ti, Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. Sem ti eu não sou nada, Jesus. Eu sou pó e cinza mesmo, Jesus. Mas uma palavra sua, Jesus, muda minha história, Jesus. Meu sentimento, Jesus, está doloroso. Eu preciso de uma palavra nesta noite. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem, e ela se lançou aos pés de Jesus e disse as mesmas palavras que Marta disse. Jesus, se tu estivesses aqui, Jesus, oh meu Jesusinho, meu irmão não teria morrido, Jesus. Marta chegou e disse: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido não, viu? Mas Maria não. Maria se jogou aos pés de Jesus, se humilhou e disse as mesmas palavras com outro sentimento. Você está me entendendo o que eu quero dizer para você nesta noite? Muda o quadro da tua vida, muda o sentimento que é em você, muda a tua história, vive o evangelho genuíno. Quem conhece Bíblia não se atrapalha com nada, porque ele tem saída para tudo e o nome do Senhor é glorificado sobre a tua, minha, nossa vida. A maior dificuldade, irmãos, é que o diabo vai colocando pedras no meio do caminho. E o crente com sentimento ruim, ele vai pegando. Ah, aquela irmã falou de mim, não vou
cantar mais no coral. Ah, aquele irmão falou de mim, não vou mais dizimar. Ah, aquele irmão falou isso, não vou mais gostar do pastor. Irmão, você tem que amar o teu pastor. O pastor é dado de Deus para a igreja, para cuidar da igreja. As atitudes dele é para o seu bem-estar nesta noite. Quebra esse sentimento ruim, quebra esse sentimento maléfico que está no seu coração. Ame o teu pastor, ame a tua igreja, ame a escola dominical, ame o trabalho do Senhor, porque você receberá das mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Se tu estivesses aqui, Senhor. Ah, Senhor. Não tem momento assim na vida da gente que nós precisamos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus perturbou-se no seu espírito pelas palavras de Maria. As palavras de Maria comoveu Jesus. As palavras de Maria comoveu Jesus. Acompanha comigo. Olha só, 33. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Será que nesta noite você consegue tocar em Jesus? Será que o seu sentimento nesta noite, porque crente quando tem sentimento ruim, ele não consegue tocar. Do jeito que ele entra e sai. Mas o crente com sentimento de Maria, não. Ele toca em Jesus. Eu não saio daqui, Jesus, se o Senhor não falar comigo, eu não saio daqui, não vou sair, Jesus. Eu quero a minha bênção, eu preciso da minha bênção, Jesus. Fala comigo, Jesus. Renova-me com teu Espírito Santo, batiza-me com teu Espírito Santo, renova a minha força nesta noite, porque é uma semana de batalha, Senhor. Eu não vou sair daqui sem a tua presença. Sabe o que aconteceu? O sentimento de Maria, 35, o que aconteceu? Jesus chorou. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão, quando eu leio isso, a minha alma se alegra, o Espírito me alegra e me ensina a dizer o seguinte: eu preciso aprender a tocar em Jesus. Eu preciso aprender a tocar no sentimento de Jesus. E o que vai tocar é o meu sentimento. Irmãos, não deixe que as pedras que o inimigo colocou, você venha pegar e colocar no seu fardo. Você não vai conseguir andar. Eu tenho uma irmã em Ribeirão que ela namorou um namorado e ficou apaixonado, passou-se 30 anos, ela não casou, ficou velha, não casa mais. E agora, irmão, você me procurou, pastor. Eu falei: Jesus colocou quantas peças boas no teu caminho, mas seu sentimento estava nele. E você passou o tempo e você perdeu as oportunidades. Sentimento. Como está o teu sentimento nesta noite? Você pode dar um abraço no teu pastor, porque pastor precisa de um abraço teu.
Pastor só tem cara de brabo, só o meu coração é grande. Coração é grande. Acabe esse culto nesta noite, venha dar um abraço nele aqui. Eu fico contente quando sobe uma ovelha lá, às vezes eu estou com uma luta, não posso contar para ninguém, ele me dá um abraço, irmãos. Ah, minhas lágrimas descem, Jesus me renova e me dá força para caminhar, anunciando o Evangelho de Jesus. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus agora chega e diz assim: onde puseram? Ah, irmão, se eu fosse contar testemunho que Deus me fez nesses 10 anos em Ribeirão, eu passava a noite aqui. Eu não tenho palavras para agradecer ao meu Deus. Não tenho palavras. Esses dias chegou uma irmã e ela está com câncer. E sabe aquela irmã que coopera, aquela irmã que não perde culto, aquela velhinha que está lá na igreja igual Ana? Pastor, eu vim aqui para que o senhor me unja. Eu falei: tá certo, irmã. O primeiro passo é pedir, o segundo é crer. Você crê? Crê. Tirei o azeite e ungi ela, porque pastor sempre anda com azeite, né? O meu está aqui no meu bolso, é eu mesmo que faço, com toda especiaria que a Bíblia diz. Irei ungir. Quando eu tirei o dedo, irmãos, aquela irmã começou a falar em línguas estranhas. Fui para casa. Quando cheguei em casa, o telefone toca: pastor, o que é? Subiu um caroço, pastor. Segunda-feira vou ao médico, mas eu estou curada. Glória ao nome do Senhor. Sentimento bom. Glória a Deus. Sentimento bom. Jesus chorou. Aí Jesus chega e diz assim: ô Marta, tira a pedra. Ele não falou isso para Maria, ele falou para Marta. E ele diz o seguinte: ô Marta, acompanha comigo em 39. Disse Jesus: tirar